Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Notei que nos meus vídeos anteriores eu estava ficando muito engessada, muito rígida e pretendo fazer de uma forma mais leve esse canal, de uma forma em que vocês venham a entender no dia a dia. Então por isso irei mudar o formato dos meus vídeos, não vai ser mais aquela forma mais didática, vai ser uma forma mais conversante. Hoje nós vamos entender um pouquinho, vou contar um pouco da minha história sobre como comecei na psicoterapia. Há mais de um ano me formei nessa profissão que eu me apaixonei. De início eu comecei apenas para cuidar do meu emocional. Eu estava passando uma fase em que eu estava me sentindo muito ansiosa. Cheguei até mesmo a ter uma crise. Coração batendo acelerado, a sudorese, o suor frio. Por isso, procurei buscar ajuda. Mas como começou esse processo? Esse processo se deu numa viagem que eu fiz. Eu fui para casa de alguns amigos na Bahia, na cidade de Madre de Deus, uma cidade maravilhosa, qual fiz muitas amizades. E nessa cidade eu fiquei hospedada na mesma casa que um psicoterapeuta muito maravilhoso, que é o Rinaldo. E lá eu conheci essa profissão que eu ainda desconhecia. E na ocasião, conversando com ele, eu vi que era justamente o que eu estava precisando. Mas na época eu não tinha condições de pagar as sessões. Então surgiu a oportunidade de eu fazer o curso. O curso eu poderia pagar parceladamente e caberia no meu orçamento. É interessante que na época eu também não tinha esse recurso. Mas tanto que eu queria, tanto que eu estava precisando, que nessa hora eu encontrei uma maneira de pagar o meu curso. De início, meu marido ele não foi muito a favor, porque seria um curso longo e demandaria muito tempo e recursos. Mas aí eu insisti porque eu sabia que a minha saúde emocional estava em jogo. Então eu comecei a fazer o curso do Método TEM. E eu costumo classificar a minha vida antes e depois da psicoterapia. Por isso que no meu dia a dia eu costumo conversar muito com as pessoas sobre isso, porque depois que você faz a terapia, você começa a enxergar a vida de outra forma. Você vê que muitas coisas que falaram para você são mentiras e que muitas coisas que você aprendeu na infância, você não precisa arrastar pelo resto da sua vida. Então a terapia para mim foi uma descoberta maravilhosa, porque me ajudou em todos os sentidos da vida, inclusive no meu casamento. Às vezes a gente está passando por uma turbulência no casamento e não sabe por quê. Mas muitas das causas de divórcio, de problemas no casamento, são causadas porque você não sabe lidar com suas emoções, você não sabe de onde vem a sua ansiedade. E a terapia ela nos ajuda bastante nesse aspecto. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? A terapia ele traz isso, ele traz o autoconhecimento. Então eu comecei a estudar, comecei a aplicar em mim primeiramente, porque como é que eu vou saber o que é que meu paciente está sentindo se eu já não passei pelo mesmo processo? Então, todas as técnicas que eu uso nas minhas pacientes, eu primeiro apliquei em mim. E eu vi dia a dia o quanto que a minha vida ia melhorando. É engraçado que outro dia eu fiz um stories para o Instagram e postei dançando e sorrindo logo cedo para praticar atividade física. E logo depois uma amiga minha ela mandou uma mensagem bem interessante e eu até ri bastante, porque ela ficou admirada por eu acordar, dançar, praticar atividade física, algo que era impensado
antigamente, na minha velha versão. Porque eu acordava com o mau humor do cão. Eu não queria ver ninguém na minha frente. E essa minha amiga, coitada, ela presenciou várias vezes isso, né? Sempre acordava de mau humor. E a terapia nos ajuda a entender por que a gente vive nesse estado de hipervigilância, de chatice mesmo, né? Então, por isso que eu defendo tanto a terapia e também procuro passar para as pessoas que vivem comigo para quebrar certos tabus, né? Porque antigamente a terapia, quando se falava em psicólogo, terapia, fulano não tá bem não, ele tá ruim da cabeça. Mas hoje em dia a gente sabe que não é isso, né? Quem tem saúde mental sai na frente. Então, se você ainda tem esse tipo de pensamento que terapia é só para quem tá doente da cabeça, de quem é louco, procure tirar suas dúvidas, conhecer melhor. Porque quem tem saúde mental hoje está muito à frente dos outros. Por isso que nesse canal eu vou mudar o formato para falar da psicoterapia de uma forma mais leve, trazendo muitas vezes aprendizados que eu aprendi no meu dia a dia através da psicoterapia. E também aqui você vai entender por que você deve me acompanhar. Porque eu vou falar de uma forma que você entenda e que traga lições para o seu dia a dia. E que de certa forma venha te dar uma qualidade de vida melhor. Quem sabe você também passa ou está passando por muitas das coisas que eu estava passando, né? Alguns sintomas de ansiedade, alguns dos traumas que te afetam até hoje. Eu vou te mostrar, através de algumas histórias da minha vida, como você também pode superar isso. Então eu espero que continuem aqui comigo. E antes de sair, não esquece de se inscrever. Esse é um canal pequeno, eu estou começando agora e eu preciso da sua ajuda para que você possa se inscrever e o YouTube recomendar para mais pessoas. Então é isso. Eu te espero nas próximas histórias. Tchau!